Trazemos hoje a mini biografia de um compositor nascido em 1919 e falecido em 1982, muito influenciou nas diversas modalidades do samba. Estamos falando de José Gomes Filho. Mas quem é José Gomes Filho? Não é ninguém mais, ninguém menos, Jacques do Pandeiro, que nasceu em Alagoas Grande, na Paraíba, no dia 31 de agosto de 1919. Oriundo de uma família de artistas populares, vinculada ao canto do pastoril, a sua história foi marcada pela música. Era um homem miúdo, negro e pobre, que só foi alfabetizado aos 35 anos de idade. Deu início à sua carreira seguindo a mãe em rodas de coco. Foi ela quem o presenteou com o primeiro instrumento, um pandeiro. No início da década de 40, mudou-se para João Pessoa, na Paraíba, onde ganharia a vida tocando em cabarés e também na Rádio Tabajara. 8 anos depois, conseguiu emprego na Rádio Jornal do Comércio, no Recife. Seu nome artístico nasceu primeiro de um apelido que ele mesmo inventou para si, Jack. Inspirado no mocinho de filmes de faroeste, Jack Ri. A transformação para Jackson foi agora do diretor do programa de rádio, que acreditava que dessa maneira o nome ficaria mais sonoro e causaria mais efeito ao ser anunciado. Foi apenas em 1953, quando já tinha 35 anos, Jackson gravou seu primeiro grande sucesso, Sebastiana. Logo depois emplacou mais outro, Forró Limoeiro. Quando vivia no Recife, conheceu sua esposa e parceira Almira Castilho, uma ex-professora que trabalhava cantando mambo e dançando rumba. Foi ela quem ensinou as primeiras letras ao marido. Jackson e Almina passaram a formar uma dupla na esfera pública e privada. Jackson então mudou-se para o Rio de Janeiro, caminho mais certeiro para quem queria viver de samba. Por lá, se apresentou nas rádios Tupi e Mairinque Veiga, e foi contratado pela Rádio Nacional. O artista fazia sucesso junto ao público, sobretudo por sua versatilidade. Era capaz de cantar gêneros musicais variados, como o baião, o coco, o samba-coco, o rojão, marchinhas de carnaval. Também ficou conhecido pelas músicas de sua autoria, O Canto da Ema, Chiclete com Banana, Um a Um, Shot de Copacabana. Durante a década de 1950, Jackson e Almira ganharam projeção nacional e atuaram em filmes populares, como Minha Sogra é da Polícia, Cala a Boca Etelvina, Tira a Mão Daí, O Batedor de Carteira. Na década de 1954, seu primeiro álbum, Sua Majestade, O Rei do Ritmo, A União, a efetiva e profissional entre Almira e Jackson durou 67 anos. Ou seja, a união deles, né? A união efetiva entre esse casal durou até 1967. Casou-se então com Neuza Flores, uma ex-metalúrgica, que abriu mão da carreira para seguir seu ídolo. Se Almira esteve ao lado dele numa fase do sucesso, já a segunda esposa testemunhou a queda do rei do ritmo,
e transformou-se em fisioterapeuta particular dele após um acidente em 1968. Com a Tropicália e o resgate da música nordestina por ela promovida, Jackson entrou novamente em voga. Gilberto Gil gravou em 1972 a música Chiclete com Banana. Anos depois, lançou O Canto da Ema, a Cantiga do Sapo. Gal Costa, por sua vez, interpretou Sebastiana. No mesmo ano, Alceu Valença e Geraldo Azevedo convidaram Jackson para entrar com eles no Festival da Canção com Papagaio do Futuro. Em 1981, o artista soltou seu último disco, Isto É Que É Forró. Porém, em 10 de julho de 1982, durante uma excursão, Jackson do Pandeiro faleceu em decorrência de uma embolia pulmonar cerebral. Ao lado de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro foi um dos principais responsáveis pela nacionalização de canções oriundas da tradição do povo nordestino. Sua discografia compreende mais de 30 álbuns, desde sua primeira gravação, Forró em Limoeiro, em 1953, até o último álbum, Isso É Que É Forró, de 1981, foram 29 anos de carreira. Então esse foi Jackson do Pandeiro. Nós também apresentamos aqui um outro cantor e compositor renomado. Esse eu ouvi de minha mãe, que gostava muito de cantá-lo na nossa infância, Zequete. Na verdade se chamava José Flores de Jesus. Nasceu em 1921, no Rio de Janeiro. Fazia parte de uma família musical. Seu pai, Josué Vale de Jesus, tocava cavaquinho. Seu avô, João Dionísio de Santana, um conhecido flautista e pianista. Em sua casa se realizavam rodas de choro com a presença de Pixinguinha e de outros músicos. O nome artístico surgiu do apelido Zé Quieto, muitas vezes escrito com K. Suas primeiras composições datam da década de 30. Nessa época, com a vida boêmia que levava, o músico estabeleceu contatos com Francisco Alves, Geraldo Pereira, entre outros. Posteriormente, alguns dos seus sambas foram gravados pelo grupo Vocalistas Tropicais, por Ciro Monteiro. O compositor frequentou também várias escolas de samba: Mangueira, União de Vaz Lobo e Portela. Zequete se destacou igualmente no cinema, tendo participação de clássicos como Rio 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos, para o qual compôs a canção A Voz do Morro, de 1956, quando interpretou o personagem Neguinho, e o Rio Zona Norte, de 1957, ao interpretar o personagem Laor Costa. Sempre ligado ao mundo do samba, Zequete foi diretor artístico do restaurante Zicartola, no centro do Rio, reduto de uma revitalização cultural e artística. A partir de um samba de sua autoria, nasceu a ideia da peça musical Opinião, de autoria de Oduvaldo Viana Filho. Parafraseando Lei Lopes, que escreveu sua biografia, é possível afirmar que Zequete foi o sambista sem senhor, com um papel relevante também como intelectual e comentarista social. Suas composições Opinião e Acender as Velas, de 1964, podem ser consideradas hinos populares de protesto e, ao mesmo tempo, críticas contundentes à ditadura militar e
o racismo. Então, essa biografia referenda o que nós dissemos anteriormente da função social do samba, aqui especificamente nos duros anos do golpe militar, aliás, golpe empresarial, civil militar, porque o golpe de 31 de março de 64 teve o pleno apoio de segmentos do empresariado brasileiro, a partir da matriz norte-americana, representantes conservadores da sociedade civil, né, e membros do exército. Por isso que nós falamos golpe empresarial, civil, militar. Também nós vamos apresentar aqui o Wilson Simonal, que nós podemos caracterizar como um dos principais representantes do samba reggae, né? O samba reggae, ou do samba pop, como alguns preferem. Wilson Simonal, ou Wilson Simonal, nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1939. Quando servia no Exército, começou a cantar nas festas do 8º Grupo de Artilharia da Costa, apresentando músicas de rock, colapso em inglês. Em 1961, foi crooner do conjunto de Calypso Day Boys e fez parte do conjunto Os Guaranis. Na mesma época, foi descoberto pelo produtor e compositor Carlos Imperial, diga-se de passagem, produtor e compositor bastante polêmico. Em 1963, lançou o LP Wilson Simonal Tem Algo Mais, que trazia canções de sucesso da bossa nova, mas com um tratamento swingado e jazzístico. Por isso que alguns também caracterizam o samba de Wilson Simonal como samba swing. O LP seguinte, ainda na fase de bossa nova, foi A Nova Dimensão do Samba, de 1964. Confirmou a figura de Simonal como grande intérprete nacional. O terceiro LP, o Wilson Simonal, foi lançado em março de 65. Simonal continuava com um repertório de bossa nova, mas nesse disco incluía, o espanto dos fãs, uma canção que estava mais para rock do que para MPB, titulada Juca Bolão. Aliás, Jurca Bobão. Cantou nas casas noturnas Drink e Top Club e foi levado por Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscolo para o Beco das Garrafas, o reduto da bossa nova naquele momento. Em 1964, viajou para a América do Sul e pela América Central. Em 1966, de 1966 a 1977, apresentou o programa Show em Simonal, pela TV Record de São Paulo. Lançou nesse contexto o LP Vou Deixar Cair, o Wilson Simonal ao vivo e Alegria, Alegria. Lançado em 1966, a canção Mamãe Passou Açúcar em Mim, que também destoava da trajetória do sucesso de Simonal, brilhar até então, levou o cantor a ganhar popularidade junto ao grande público. Nascia a pilantragem, nome que ele mesmo deu ao estilo iniciado com Juca Bobão e consagrado com Mamãe Passou Açúcar em Mim. Aliás, e no final dos anos 60, foi sucesso nos carnavais. De uma hora para outra, no entanto, Simonal desapareceu do cenário artístico e aos poucos foi espalhando outra história acerca do sorridente e simpático cantor.
antes mesmo de se envolver dos episódios mais obscuros da música popular brasileira, ele já era taxado de alienado, adesista ou conivente com o regime militar. Entretanto, o evento específico que mudou realmente sua carreira teve origem quando o cantor acusou seu contador, Rafael Viviani, de o estar roubando. Demitido, o ex-funcionário que trabalhava para vários atores e diretores da Globo moveu uma ação trabalhista contra Simonal. Por sua vez, mostrando contrariedade, o cantor pediu ajuda a dois amigos policiais para que conseguisse uma confissão do contador. Capturados na dependência do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, lugar para onde eram levados presos políticos na ditadura, Rafael assumiu o desfalque. Tempos depois, todavia, o cantor daria queixa do espancamento, o que resultou num processo judicial que condenou Simonal a 5 anos de prisão, cumpridos em liberdade, do fato de o réu ser primário. Também foi criado e espalhado um boato de que Simonal era alcaguete e que estaria deletando parte dos artistas na condição de informante do Serviço Nacional de Informação, SNI. Foi o suficiente. O jornal alternativo Pasquim rotulou Simonal de dedo duro, desmoralizando em meio artístico, intelectual e cultural. Sua carreira entrou em rápido declínio. A classe artística inteira se voltou contra ele, bem como o público e a mídia. Shows e contratos foram cancelados. Músicos se recusaram a trabalhar a seu lado. Suas canções deixaram de tocar no rádio. Por seu lado, iludido pela fama, Simonal chegou a confirmar que tinha amigos no DOPS. A notícia, que ainda gera muita controvérsia, levou seu banimento da cena musical do país. A patrulha sobre o cantor era tamanha que qualquer músico que tocasse com ele ficaria marcado. Curiosamente, o mesmo Simonal apresentou a Convenção Anual do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, em novembro de 70. Declarou voto nos candidatos da oposição nas eleições proporcionais, fez um discurso de repúdio ao Comando de Caça aos Comunistas, o CCC, em 1979. Afirmou que considerava uma farsa tanto o MDB quanto a Aliança Renovadora Nacional, Arena. Na época, sua popularidade rivalizava com Roberto Carlos, e ele tinha prestígio de um Pelé, de quem ficou amigo durante os meses que antecederam a Copa do Mundo de 1970. Aliás, essa foi a primeira Copa que eu assisti, a Copa de 1970. Eu tinha 11 anos de idade, né? Isso não me sai da memória. Para comemorar o 10º gol do jogador, Simonal foi chamado como mestre de cerimônia. Na hora do embarque da seleção para o México, em 70, o cantor foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol para acompanhar a delegação. Mas nada impediu dos boatos crescerem. Corria a versão de que outros artistas teriam sido denunciados à polícia por Simonal, o que contribuiu ainda mais para jogá-lo no ostracismo. Ainda na década de 70, gravou uma série de LPs, mas a essa altura, sobretudo a partir da década de 80, não encontrou espaço para suas músicas. Deprimido, vítima de alcoolismo, sobreviveu por 20 anos
vindo a falecer em 25 de junho de 2000, de cirrose e disfunções hepáticas crônicas, aos 61 anos de idade, ainda isolado e desprezado. Os dois filhos de Simonal, também músico, Wilson Simonia e Max de Castro, hoje buscam restaurar a imagem do cantor. Em 2002, requisitaram a abertura de um processo para verificar a acusação de informante do regime militar. Foram reunidos depoimentos de diversos artistas, além de um documento datado de 1999, em que José Gregori, então secretário de Direitos Humanos, atestava não haver evidências de que Simonal tivesse agido como delator ou colaborador dos órgãos repressores. Como resultado, o nome do músico foi moralmente reabilitado pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em 2003. Então veja os danos que o próprio governo militar, o próprio regime militar, causou nesse cantor, compositor, representante do samba swing, o Wilson Simonal, e essa polêmica toda acerca da simpatia ou da colaboração dele ao regime militar. É importante lembrar que na década de 70, principalmente na Copa de 1970, o governo militar usou muito do esporte aqui do futebol para desviar a atenção do que realmente acontecia na sociedade brasileira. Aquele filme A Frente Brasil, entre outros, mostra muito bem como o futebol foi utilizado pelo regime militar para esconder aquilo que realmente acontecia no cenário político, social do Brasil. Então, com essa biografia de Wilson Simonal, nós temos um conhecimento, ainda que parcial, do contexto dos anos 70 e do regime estabelecido em 1964.